Para fazer isso, gente, basta vir aqui em arduino.cc, Documentation Tutorials, Example from Libraries, e a biblioteca que a gente vai trabalhar é a biblioteca Wire. É a última aqui, ó, Wire Library. A prova pergunta: mestre recebedor, escravo enviador. O próprio Arduino tem mestre escritor, escravo recebedor, mestre leitor, escravo escritor. Pô, se eu estou pedindo que o mestre receba e o escravo envie, então o escravo tem que escrever. É só pegar esse exemplo aqui. Estava aqui. E nesse exemplo, apenas colocar. Se o mestre, por exemplo, tem que requerer informação de um escravo. O escravo aqui é o device 8. E as informações são 6 aqui. Pô, a prova pedia apenas a informação de uma entrada, da entrada 4 do escravo. E a gente ia acionar a saída 7 do cilindro pneumático. Então, a gente tinha que ter um output aqui no setup, no set, e receber uma informação do device do escravo. Recebendo essa informação, se essa informação fosse 1, por exemplo, a gente acionava o cilindro, esperava 4 segundos e depois desligava, e poderia receber a informação 0 se o botão não fosse acionado. No escravo, a gente teria que colocar um wire.begin e um endereço. O escravo é obrigatório ter um endereço. E usa a função onRequest, chamando um método, requestEvent. O escravo tem que ter um loop vazio. E aqui no requestEvent, a gente colocaria a leitura da entrada 4 e a mensagem a ser enviada por meio do comando wirewrite. Pode ser uma mensagem igual a 0 ou igual a 1. O problema, pessoal, é que teve gente que colocou essa estrutura aqui para o mestre e essa estrutura aqui para o escravo. E o segundo problema foi gente que copiou e colou o código do exercício prático 1, que também era um mestre leitor, escravo enviador. Era idêntico. Eu levei em consideração o que vocês fizeram, mas gostaria de deixar muito claro que o correto seria pegar esse exemplo, ir atrás desse exemplo. O segundo pede um fluxograma de estação com protocolo token pass. Bem, isso foi dado e está aqui em arquivos, gabarito da primeira lista. E no gabarito da primeira lista, na página 3, tem o fluxograma que vocês deviam colocar. A grande maioria acertou, só que teve gente que, quando fez esse fluxograma, tá vendo que o envia token ele retorna aqui para o começo? Muita gente não colocou esse retorno, esse laço de retorno. Eu fingi que o cara colocou e dei nota inteira, porque senão a nota da primeira prova ia ser muito mais baixa. Mas estava aqui o resultado da segunda pergunta, dado para vocês. A terceira pergunta falava do token pass. E o token pass
pedia especificamente as estações apresentadas, quais delas iriam atender o prazo do deadline, caso tivesse uma rede do tipo token passing, com tempo de envio de mensagem de 100 microsegundos e envio de token de 10 microsegundos. Para esse caso específico, onde a gente tem 9 estações, a pior situação é se a estação acabou de mandar o token e tem uma mensagem para enviar. Então, ela vai ter que esperar 9 vezes envios de tokens e 9 envios de mensagens para aquela mensagem conseguir chegar ao destino. 9 envios de tokens é 9 vezes 10, dá 90. 9 mensagens são 900. Então, são 990 microsegundos. Isso é menor que o maior dos deadlines. O menor dos deadlines. Então, todas enviariam no prazo. Essa é a resposta. A grande maioria acertou isso aqui. A questão 4 usa as mesmas 9 estações como se fosse uma época do CSMA DCR, com slot time de 10 microsegundos e tamanho de 10 slot times, idêntico ao token ring. Para esse caso específico, quais estações vão enviar no prazo? Bem, para a letra A, a gente tem que fazer a árvore binária do sistema. A árvore binária, deixa eu ver se é essa daqui. Não. A árvore binária, a gente vai ter que fazer uma estrutura. Eu fiz aqui, deixa eu abrir para vocês e mostrar. Bem, tem que lembrar quais são as estações. Então, a gente tem, no caso inicial, uma colisão de todas as estações, 0, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 19. Elas vão se dividir em winners e losers. Se são 20 estações, de 0 a 19, o Qzão, o Qzinho, que é a potência de 2, é a menor potência de 2, maior ou igual a 20. A menor potência de 2 maior ou igual a 20 é 32. Então, eu vou separar de 0 a 15 no winner e de 16 a 32 no loser. Isso demora 10 microsegundos, que é o tempo do slot time. Todas essas daqui do winner tentam transmitir. Vai dar colisão. Vai separar de novo. De 0 a 7 e de 8 a 15. Estão aqui separados. Todas o winner tentam transmitir. Tem mais de uma? Tem. Então tem outra colisão. Vão separar em winners e losers. Tem 3 aqui, volta a ter uma quarta colisão. 0 vai ser a winner aqui e 2 e 3 vai ser a loser. Note que aqui foi separado de 0 a 7. Depois vai separar de 0 a 3 e de 4 a 7. Por isso esse loser deu vazio. Aqui a gente vai separar 0 e 1, 2 e 3. Ó, só tem a 0 e tem a 2 e 3. Tem a transmissão da 4. Depois tem uma colisão da 2 e da 3. Chega no último nível, onde a 2 transmite, a 3 transmite. Volta para cá e tem um vazio. Para daí a gente retornar para o loser daqui. Mais uma colisão, porque tem mais do que uma estação. Separa entre 9 e 11, 12 e 15. Está aqui a separação. Mais uma colisão, separa entre 9 e 10, 11 e 12, e aí a gente vai ter, 8 e 9, 10 e 11. Aí a gente vai ter a transmissão da 9, a transmissão da 11, e assim sucessivamente. Notem que aqui eu coloquei os tempos de cada transmissão, aqui em cima o tempo de cada colisão e vazio. Essa época dura 1040 microsegundos, todas as estações conseguem transmitir no prazo, porque o deadline
Da estação 0 é 1.000 microsegundos. Da estação 19 é 2.500. A única que ultrapassa 1.000 milissegundos é a 19. E é 2.500. Então, todas as outras atendem. Tem outra forma de fazer isso. Eu vou pedir a licença de usar a resposta do Giancarlo. Está aqui a resposta do Giancarlo. O que ele fez foi calcular o tempo em que cada estação vai enviar a mensagem. Qual é o tempo de espera? E ele calculou o tempo de espera de cada estação. E o tempo de espera de cada estação é o tempo de início. Mas, comparando com os deadlines, todas as estações conseguem enviar. E isso aqui é um tempo que é pior do que esse tempo aqui. Aqui está 140 microsegundos, mas ele teve que esperar 40 microsegundos. Aqui ele está falando que tem que esperar 50 microsegundos. E é menor do que 1.000. Muita gente fez assim. E tiveram muita sorte. Porque quando eu montei isso daqui, não tinha nenhum deadline que estava muito em cima. Porque se tivesse, essa resposta do Giancarlo estava errada. Mas por acaso do destino ela está certa. Muita gente respondeu desse jeito, fazendo a árvore binária. Teve uma pessoa que fez a árvore binária sem a resolução, só assim, ó, aqui de 0 a 31, de 0 a 15, 16 a 31, mas o resultado escrito lá estava certo. Então eu levei em consideração. A letra B pede, calcule o tempo máximo de espera para a estação 15 no pior caso possível. Bem, o tempo máximo de espera é o tempo da época para as 20 estações, mais o tempo de espera da estação 15, 15ª, que é 16, que é o φ de 15, vezes 10, mais 15 vezes 100. O tempo da época é o φ de 32, vai dar 31 vezes 10, mais 20 estações vezes 100, dá 2.310. E aí a gente vai chegar num resultado de 3.970 microsegundos. Muita gente acertou. Teve gente que errou esse 20 e colocou 32. Teve gente que quando foi fazer o do 15 aqui, não colocou 15 vezes 100, tá? Fez algumas atrapalhadas e deu valor diferente disso. E a letra C pede para avaliar qual protocolo é o mais eficiente. Bem, para essa época, significa para as 20 estações. Então, tem que ver que no token pass vão ser 20 estações vezes 10 mais 100, ou 220 microsegundos. No DCR, a gente tem um tempo de época de 2.310. Então, o token passing é mais eficiente. E essa é a resposta da quarta pergunta, letra C. Então, é assim que a gente resolve essa questão aqui. Agora, gente, que bom que foi você que começou a gravar, né, Walter? Só lembrei agora de gravar isso daqui. Bem, a aula de hoje é para falar sobre o padrão FIP, o ODFIP mensagens MMS, já está disponível aqui. Padrão FIP, o ODFIP mensagens MMS. Vou tirar isso daqui. Aqui a gente tem uma apresentação falando sobre a proposta do FIP e o ODFIP,
como é que elas... É a terceira que a gente já está vendo, já vimos a 802, a Profibus e a ASE na aula passada, e agora a gente está vendo a proposta FIP World FIP, diferente do I302, que trabalha cliente-servidor, o Profibus, que é multimestre escravo, o FIP World FIP, ele trabalha com um sistema tipo árbitro de barramento, publicador-subscritor. Então, quem publica a informação, o árbitro anuncia o dado que vai ser divulgado, os clientes, os consumidores se preparam para receber isso e, por fim, o publicador divulga a informação e todo mundo que tiver interesse grava. Qual que é a diferença disso para um sistema cliente-servidor? Num sistema cliente-servidor, o que acontece é que o meu servidor tem que saber quem são todos os clientes. Ele vai mandar mensagem para todos os clientes. Aqui, o árbitro tem que conhecer todas as tags das informações que vão ser processadas, que vão ser divulgadas. E ele também tem que ter pré-programado nele, além dessa lista, a lista da sequência de quanto em quanto tempo cada informação tem que ser divulgada. Quem faz o papel do árbitro é o CLP. Então, o CLP acaba sendo consumidor das informações dos sensores. E aí ele manda a tag referente a cada entrada de sensor, cada sensor informa e o CLP consome essa informação. Ele roda dentro da lógica e ele é produtor das respostas de atuações dos atuadores, e os atuadores vão ser os consumidores ou o consumidor da produção do CLP. Então, para um CLP só, isso não faz sentido, mas para um bando de CLPs faz mais sentido. Se a lógica estiver descentralizada e estiver colocada no atuador ou no sensor, fica mais fácil o CLP executar essa tarefa. E essa é a ideia que está por trás do MQTT, que é o protocolo da internet das coisas. Porque aqui a gente não precisa colocar no produtor para quem ele tem que informar. O consumidor avisa o árbitro, avisa o broker no MQTT que ele tem interesse em tal informação. Toda vez que a informação é atualizada, e aí a gente não precisa varrer todos os produtores, no MQTT o produtor informa, ó, acabou de mudar o status dessa informação. E o broker, como árbitro, manda mensagem para todos os consumidores que são subscritores da informação. Então, se parece mais com o protocolo da internet das coisas. Só que, para um CLP, se no Profibus eu tinha que gravar todos os elementos que estavam pendurados na rede, de antemão, no setup da máquina, no FIP ou de FIP, eu tenho que fazer o setup de cada informação que vai ser trafegada na rede. Isso aumenta muito o trabalho de programação do CLP. Aqui está o frame do quadro, aqui estão os principais serviços oferecidos, tanto na camada física quanto na camada de aplicação, e um resumo do gerenciamento. Além disso, tem a parte de serviço de mensagens industriais, que criou, via iniciativa da Chevrolet, da GM, a rede OSI, a rede baseada no OSI de 7 camadas. Eles criaram uma rede assim, mas acabaram simplificando ela na rede que a gente mais usa, que é a banda base, camada de enlace do tipo 1 e 3, com e sem conexão, e serviços de mensagens industriais, FTP, DNS. E aí, por fim, a gente criou a rede do tipo Ethernet, com esse tipo de aplicação.
Além disso, eles definiram todos os domínios industriais. E a definição dos domínios industriais ajudou muito para que houvesse uma padronização na forma de chamar os comandos do sistema. Comandos de liga, desliga, comando de acesso, conexão, tudo isso foi definido e foi estruturado via dispositivo virtual. Isso, na década de 90, era o suprassumo do conhecimento. Só que hoje em dia é a coisa mais comum falar de realidade aumentada ou simulação de sistemas. Eles definiram 84 serviços em 9 classes e vocês vão poder ver no vídeo da aula 5. E por fim tem o protocolo da internet das coisas, o MQTT. Tem o site do mqtt.org, é uma organização que lida com o padrão publicador-subscritor. Então, além de clientes e servidores, existe um broker. O publicador manda a informação para o broker e o broker se encarrega de informar todos aqueles que subscreveram essa informação a informação devida. Isso alivia muito como é que a gente vai fazer a programação dos nossos sensores e dos nossos servidores de serviços relativos à lógica de programação e interrelacionamento e otimização do sistema. Essa aqui é a base do MQTT. Para o semestre que vem, eu já estou preparando uma apostila semelhante a exercícios aplicados, onde a gente vai, via Arduino, fazer o controle da bancada usando um broker. E aí vocês vão ver que é na subscrição que a gente vai definir qual que é a lógica de atuação do cilindro, facilitando e muito toda a parte de reprogramação de um sistema. Pô, se eu estou com 2 cilindros, um avança para depois o outro avançar, o segundo tem que recuar para o primeiro, depois recuar, e eu quiser mudar essa lógica, vai bastar a gente alterar as subscrições que a gente vai conseguir fazer essa lógica ser alterada rapidamente. Mas isso aqui é o padrão da internet das coisas. Na aula de hoje eu estou mostrando para vocês um padrão que é usado em CLPs, que é o padrão FIP e WordFIP. Só que ele é baseado em produtor-consumidor, não publicador-subscritor. E é muito semelhante à internet das coisas. Estou mostrando para vocês como é que foram padronizados todos os nomes dos métodos que a gente mais utiliza e também como é o protocolo de mensagem para a internet das coisas. As empresas vão ganhar muito dinheiro desenvolvendo sensores e atuadores que já se comuniquem no protocolo MQTT. A gente tentou fazer essa comunicação usando o XBee, só que não dá, porque o XBee cria a rede por ele mesma, é uma rede peer-to-peer, mas dá para a gente integrar uma rede peer-to-peer usando um shield Ethernet no Arduino, que também tem um shield XBee. E assim a gente coloca as informações da rede XBee num broker e publica e subscreve isso via broker. E aí várias redes sem fio conseguem se comunicar, tendo como intermediário a comunicação Ethernet. Em breve eu vou colocar para vocês essa aula disponível que tenho no YouTube. Ela está aqui, deixa eu pegar. Eu vou colocar essa aula para vocês aqui. Essa é a aula assíncrona sobre essas informações, então vocês podem pegar maiores detalhes sobre esses padrões nessa aula. Só passei
por cima das partes principais. E agora a gente vai ter o exercício aplicado 4. Bem, o exercício aplicado 4 já está disponível aqui. A gente vai montar uma rede do tipo Token Ring. 3 Arduinos Unos. Comunicação serial. Emulando uma rede em anel. Eu já vou mostrar para vocês. Então, tem um sumário, tem uma introdução. Esse módulo vai apresentar a comunicação do tipo Token Ring entre dispositivos e o objetivo é que você estabeleça a comunicação entre eles pelo protocolo Token Ring e implementar os programas usando o serial entre dispositivos via UART com arquitetura Token Ring e montagem de um quadro de mensagem com 1 byte. A gente fala muito de quadro de mensagem e esse exercício vai esclarecer para vocês o que é isso. Os quadros de mensagem são grandes e aqui a gente está usando 1 byte como o quadro inteiro da mensagem no Token Ring. Aqui mostra os tipos de métodos de acesso, CSMA, CD, e aqui está o Token Ring e é o que a gente vai usar. Tem um token circulando numa rede em anel. Então a gente vai ter 3 Arduinos em um anel, usando comunicação serial com as portas RX-TX do Arduino 1 ao 3. Tem aqui na figura 4 isso. Então, eu estou usando RX-TX do Arduino 1, o TX de um Arduino, eu estou mandando para o RX do outro, e assim sucessivamente. Então, esses cabos, esse marrom, esse cinza e esse azul claro, esse ciano, formam um anel de comunicação entre esses 3 Arduinos. Então, existe um sentido. O sentido é do TX para o RX. E assim eles vão circulando as mensagens. A comunicação tem que ser realizada com um quadro de mensagem de 1 byte, contendo o endereço de destino e os dados do enviado, conforme a tabela 1. Vamos ver a tabela 1 aqui. A tabela 1 está falando que o primeiro bit é o remetente, primeiro e segundo bit, remetente. Terceiro e quarto bit, quem é o Arduino de destino. Quinto bit é o status da mensagem. Sexto, sétimo e oitavo bit é a mensagem em si. Então, o status vai dizer se a mensagem foi lida ou não foi lida. O remetente vai identificar quem enviou. A gente tem 3 Arduinos. Um vai ser o 00, o outro vai ser o 01 e o terceiro vai ser o 10. Então, o remetente vai ser um desses 3, uma dessas 3 informações, 00, 01, 10, o destinatário também. Não dá para ser o destinatário ser igual ao remetente. Só que não vai ter nenhum remetente com endereço 11, né? Ou 1. O destinatário também é identificado por 2 bits, na posição 3 e 4. O status é identificado por 1 bit na posição 5, enquanto a mensagem em si possui 3 bits nas 3 últimas posições do quadro da mensagem. Nessa topologia, o token é representado por uma mensagem com endereço de destino vazio. Tá vendo? Ó? Até fala que é a estação 0, que é a remetente. Mas aqui está falando que o destinatário é 11. E o status vai ser 1, a mensagem vai ser 111. Transformando para hexadecimal, é o 63, de forma hexadecimal, toda essa numeração. Então, quando a mensagem tiver esse conteúdo, eu sei que é o token. O botão está conectado ao Arduino 2 na porta 5. Ao pressionar o botão, uma mensagem tem que ser enviada para a válvula conectada no Arduino 1, que se encontra na posição anterior
do anel. Então, o Arduino 1 manda mensagem para o 2, o 2 manda mensagem para o 3. O Arduino 3 está conectado ao sensor de curso do cilindro, porta 9. Tem que enviar uma mensagem para o Arduino 1 conectado à válvula sempre que o cilindro estiver avançado. E aí, se a estação receber a mensagem de token, ela poderá enviar mensagem para outra estação. Ao enviar a mensagem, a estação deverá esperar o retorno da mensagem, porque a mensagem vai circular até o tempo limite de retenção do token. Ao atingir esse tempo limite, a estação envia o token à próxima estação. Quando uma estação recebe uma mensagem normal, ela deverá avaliar se é o remetente. Se sim, deverá tratar a mensagem conforme a lógica do sistema a ser controlado. Avaliar se é o destinatário. Se sim, tem que alterar o bit referente ao status para 1 e retransmitir a mensagem modificada à próxima estação. Se não for nem remetente nem destinatário, retransmite a mensagem original à próxima estação. A figura 5 apresenta um diagrama dessa lógica apresentada. No apêndice 1, dá para visualizar o código de apoio ao desenvolvimento. Estou pedindo para atualizar essa figura utilizando as funções do apêndice 1. Já vou mostrar o apêndice 1. Então, começa aqui. A mensagem igual ao token, se for, inicia timeout. Se o timeout não estourou, ele checa se tem mensagem para enviar. Se tiver, monta o quadro, envia a mensagem e faz o flag 1 igual a true. Flag é uma variável interna e vem para cá até estourar o timeout e ele envia o token. Se não tiver mensagem para enviar, ele checa se recebeu alguma mensagem. Se recebeu, ele retira a mensagem da lista e faz o flag 1 igual a false. Essa mensagem aqui significa que a mensagem que eu enviei, eu recebo e checo se ela foi copiada ou se a estação que recebeu colocou o status igual a 1. Se sim, ela tira da lista, se não, ela volta para cá até estourar o timeout. Se receber uma mensagem que não é o token, ele checa se é o destinatário, se não for, ele retransmite, se sim, ele muda o status para 1. E no anexo 1, a gente tem um código de apoio ao exercício 2. A gente vai usar o software serial para fazer a comunicação RX-TX pelas portas 10 e 11. No void setup, dentre outras coisas, tem que inicializar o software serial para as portas 10 e 11 na comunicação serial de 9.600 bits por segundo. Não esquecer de colocar os dois delays de 1 segundo antes e depois. E a gente vai ter uma variável global chamada token igual a 63 do tipo int de 8. 63 de forma binária da 0011 11 11. E esse é o quadro da mensagem. Tem uma função chamada monta quadro. Tem uma entrada int de 8 chamada R, outra chamada D e uma outra chamada mensagem. Aqui é remetente e aqui é o destinatário. Isso aqui é a mensagem. E o monta quadro vai pegar essas informações e vai colocar todas essas informações concatenadas. Como a gente está trabalhando com número binário, eu estou pegando o R e acrescentando o 3. O 3 justamente é o 11 e estou fazendo com que ele se reposicione 6 pontos. Aqui é um E com o 3. Então, eu estou pegando as duas primeiras informações. Aqui é a mesma coisa, estou pegando as duas primeiras informações. A mensagem só tem 3 informações, por isso que tem um E com o 7. Isso aqui posiciona na sexta, isso aqui na quarta casa, e aí eu vou ter a sexta e a quinta com o remetente, a quarta e a terceira com o destinatário, tem o status na 3, a 2, a 1 e a 0 com a mensagem. E é isso que tem aqui. Tem o comando extrai remetente,
Aqui vai extrair o remetente. Em vez de colocar à esquerda, vai colocar à direita. Ande 6 à direita e some 1. E assim a gente vai ter justamente o remetente. Some 3. 3 é o 11. O destinatário é semelhante, só que você posiciona 4. Extrair a mensagem é o quadro fazendo um E com o 7. Todo o resto é 0, então todo o resto vai ser desconsiderado. Só o que tiver 1 com E que vai continuar. Liga bit proc, liga o bit que sinaliza que a mensagem foi processada. Isso daqui acrescenta um 8, tá vendo? Na posição 3 vai colocar um 1. Verifica o bit, ele faz um E com 8, e isso aí tem que ser diferente de 0. 1 com 0 dá 0, se for diferente de 0, significa que o quadro da mensagem está com um 0 e não com 1. A lógica do loop está aqui. Tem um token, recebe true em um dos arduinos e falso nos demais. A gente tem que inicializar o token em alguma estação. O esperanto é um booleano que recebe falso. O Arduino já enviou a mensagem e está esperando o retorno do quadro. Tem o token que é igual a 0 do tipo unsigned long, que é o tempo de recebimento do token. Tem o endereço do próprio Arduino. Então, vai ter que ter endereço 1, 2 e 3, ou 0, 1 e 2, isso, 0, 1 e 2, para a gente ter os endereços certos. E o loop está aqui. Checa se tem algo na rede, token ring, pelo serial available, lê o quadro da mensagem, checa se é igual ao token. Se for igual à mensagem do token, ele faz o variável token ser true, esperando ser false, começa a contar o tempo no tempo do token. Se não for o token, ele extrai o destinatário e checa se essa mensagem é para esse endereço, para o endereço desse Arduino, tá? Processa a mensagem, vocês vão ter que implementar. O ligabit proc se a mensagem é para esse endereço, eu tenho que fazer com que o status vire 1 e eu tenho que reenviar a mensagem, que eu reenvio pelo sserial.write. Se não for o destinatário e não é o token, checa se é o remetente. Se for o remetente, finaliza a espera do retorno do quadro. Se a mensagem foi processada e sinaliza erro se ela não foi processada, pessoal. Se não, ela só retransmite o quadro. Se tem o token e não está esperando, retém o token por um determinado tempo e monta a mensagem. É o que você tem que implementar e envia o quadro, montando o quadro. Não esquecendo de colocar remetente, destinatário e a mensagem. E envia a mensagem e coloca o esperando igual a tudo. E passa o token para o próximo Arduino quando acaba o tempo. Esse aqui é o código vinculado a esse fluxograma e já está dado para vocês. Então, é em cima deles que vocês têm que fazer o programa de vocês. São 3 códigos, um para cada Arduino. E a entrega é na semana que vem. Alguma pergunta, pessoal? Não, por enquanto não, deu para entender certinho o que tem que fazer. Bem, esse código funciona. Já funcionou no semestre passado. Outros semestres ele também funcionou. Então, eu peço para vocês estudarem esse código aí com carinho. Ele é muito prático, mas ele só serve para 3 Arduinos, porque colocou um quarto Arduino na história, a gente não tem endereço suficiente. E isso significa que a gente teria que ter um quadro com mais de 1 byte de mensagem. E aí vocês vão entender por que os quadros são tão grandes. Para ter endereço suficiente para todo mundo nesse planeta,
a gente tem remetentes com números enormes. A mesma coisa para destinatários. E aí a gente tem os quadros gigantescos da Ethernet, do FIP, WordFIP e outros tipos de protocolos. Mas esse exercício, ele trabalha legal essa parte aí de comunicação entre os dispositivos, usando uma rede do tipo em anel, emulando isso por um canal serial que a gente cria nas portas 10 e 11. Só mostrar para vocês que o plano de aula, plano de ensino, versou justamente sobre isso. Finalmente, o seu professor conseguiu corrigir as provas e mostrar a resolução dela. Mas hoje a gente esclareceu dúvidas sobre AS e Profibus, ninguém me perguntou nada. Apresentou o protocolo FIP e WordFIP, disponibilizou o material, apresentou o exercício aplicado 4 Token Ring entre dispositivos. Semana que vem, esclarecer dúvidas sobre FIP, WordFIP e MMS, padrão OSI, protocolo MQTT já foi apresentado aqui, entrega o relatório 4 e resolução do exercício aplicado 4, para daí uma semana esclarecer dúvidas sobre padrão OSI, disponibilizar material de engenharia de campo, apresentar a lista de exercícios 2. Eu acho que eu vou colocar OSI e engenharia de campo semana que vem. E a gente só apresenta a lista de exercícios no dia 1º, resolve no dia 8 e no dia 15 de junho a gente faz o nosso segundo questionário. Peço a todos, inclusive aqueles que tiveram nota baixa, que perseverem. Se depender do professor, eu vou me esforçar para que todo mundo consiga passar nesse semestre em redes. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, professor. Então, eu vou parar a gravação e